irmãos, paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento. Estou feliz, já estou vendo ali nossa irmã Janaína, a irmã Juliane, o nosso irmão Luciano. Deus abençoe poderosamente vocês. Alguns irmãos já estão ali. Pastor Rubens, Deus abençoe poderosamente, viu, homem de Deus? Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Eu não sei se o som está chegando bem aí. Alguns dias nós já tivemos dificuldade com os sons aqui. O som tá bom? Se os irmãos puderem me avisar só se o som tá bom para mim já começar aqui, eu lhe agradeço muito. Aproveite que você está aí conosco, nos ajude a compartilhar, nos ajude a divulgar essa live. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a nossa vida. Pastor Rubens, irmã Lúcia, Deus abençoe poderosamente vocês, viu? Irmã Luana e o irmão Luciano. O irmão Luciano é uma bênção, ele está sempre conosco aqui nas nossas lives também. E também o diácono Luciano, o outro Luciano ali. Irmãos, Deus abençoe poderosamente vocês. Eu tenho certeza que este assunto é um assunto muito importante. Deixa eu só ver se eu consigo alterar. Não está saindo som. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu pegar outro fone aqui, porque esse não está saindo som. Vamos ver se agora... Vamos lá. Meus irmãos, está saindo um som aí agora? Como que está o som? O irmão escreveu que não estava saindo som. Já que o Luciano disse que não estava saindo som. Já apareceu o som aí, meus irmãos? Como é que está o som? Está funcionando bem? Se algum dos irmãos puderem só me avisar se o som tá bom aí, porque não estava saindo som, eu tive que colocar esse fone aqui para ver se a gente consegue melhorar. Se alguém puder só me informar se o som tá chegando nítido aí agora, meus irmãos, eu fui obrigado a pôr esse fone, porque no outro não estava saindo som. Melhorou? Tá dando para os irmãos me ouvir? Já vi ali pastor José Carlos, pastor Rubens. Deus abençoe poderosamente vocês. Então o som já está bom, graças a Deus por isso. Vamos lá. O assunto hoje é muito importante. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um dos acontecimentos mais aguardados e esperados pela Igreja de Cristo. Em vários textos, a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. A vinda do Cristo foi mencionada 1845 vezes no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, é mencionada 318 vezes a volta de Jesus. E vou te falar uma coisa, de 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 23 livros falam sobre a volta de Cristo. Então o tema hoje é muito importante, importante demais. Eu tenho certeza que vamos aprender juntos mais uma vez hoje aqui. Eu vou ler o texto, Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Mateus 24, versículo 36 até o versículo 44. Mateus 24, do 36 ao 44. Normalmente eu só cito o texto aqui. Os irmãos estão acostumados a me acompanhar nas lives. Eu só cito o texto, mas como esse texto pode causar algumas dúvidas, eu quero ler ele junto com os irmãos. Mateus 24, 36 ao 41.
Entrou também ali o pastor Wagner Germano. Pastor Wagner está sempre nos apoiando na live também. Deus lhe abençoe, meu amigo, poderosamente, viu? Mateus 24:36 diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Como o tema é arrebatamento, eu quero deixar duas situações bem claras aqui. Porque, embora seja um grande evento, um dos eventos mais aguardados pela igreja, também não deixa de ser um tema um pouco polêmico. Vamos separar duas situações principais. Primeiro, que existe três vertentes teológicas a respeito do arrebatamento: pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pós-tribulacionistas. O que é isso? Os pré-tribulacionistas são aqueles que creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mesotribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja enfrentará parte da tribulação e no meio da grande tribulação a igreja será arrebatada. E pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja passará a grande tribulação na terra e será arrebatada depois. Existem essas três vertentes. Eu sei que você que está me assistindo agora certamente já ouviu pensamentos diferentes a respeito do arrebatamento. Então, vou deixar claro. Eu sou pré-tribulacionista. Eu particularmente não acredito que a igreja enfrentará a grande tribulação. E quero separar bem aqui. Existe uma outra vertente teológica que acredita que existirá dois arrebatamentos. O arrebatamento antes da grande tribulação, que eles chamam de o arrebatamento dos vencedores, e um arrebatamento pós-tribulação. Eu vou me conter nesta live, pode ser que no próximo sábado, de repente, falamos sobre essa questão da diferença dos arrebatamentos. Mas vou me conter aqui com o arrebatamento antes da grande tribulação. Eu creio, eu sou pré-tribulacionista, porque eu penso que, biblicamente falando, da mesma maneira em que Noé e a sua família entraram na arca antes que o dilúvio viesse e levasse a todos, como diz o texto, e da mesma forma em que as duas filhas de Ló e Ló saíram de Sodoma e Gomorra para que depois Sodoma e Gomorra fosse destruído, da mesma maneira, eu acredito que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes da grande tribulação. Apocalipse 3:10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do momento de grande tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então vamos pensar no texto que nós lemos aqui. Jesus começa dizendo assim, o versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Primeiro ponto que eu quero que você entenda. Quando Jesus fala isso, Jesus está em um corpo humano. Jesus, como homem, ele não usou nenhum dos atributos divinos. Ele não era onisciente, não era onipresente, não era onipotente. Ele fez isso para
que provasse para nós que em um corpo humano, físico, nós temos a condição de servir a Deus em novidade de vida, servir a Ele em fidelidade, mesmo que não tenhamos atributos divinos. Então, olha bem, quando ele diz assim, porém daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho sabem, mas só o meu Pai, ele disse isso enquanto estava em um corpo humano. Depois de ressurreto, depois de ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos e diz assim, é-me dado todo poder nos céus e na terra. Então Jesus é o Todo-Poderoso, é onisciente porque ele sabe todas as coisas e é onipresente porque está em todos os lugares. Então, hoje, Jesus sabe exatamente a hora e o momento em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Quando ele diz que não sabia, é porque ele estava em um corpo humano e ele não usava os seus atributos divinos naquele momento. Em nenhuma parte da história dos 33 anos de Jesus, ele não era onipresente, não era onipotente e não era onisciente. Então, como homem, Jesus não usou os atributos divinos. Então, preste bem atenção. Porém, daquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho sabem, mas unicamente meu Pai. Jesus disse isso enquanto estava no corpo humano. Hoje ele é o Todo-Poderoso, onisciente, ele sabe exatamente quando acontecerá o arrebatamento. Isso é um ponto. Aí Jesus diz assim, estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. O campo aqui, ele não está falando de um campo de futebol. Ele está falando do campo do Evangelho. Estarão dois pregando o Evangelho, será levado um e deixado o outro. Estarão duas moendo na moinha, trabalhando na moinha. Será levada uma e deixada a outra. Moinha é aonde moe o trigo para fazer a farinha. Farinha, na Bíblia, é símbolo da palavra de Deus. Então estarão duas mexendo com a palavra de Deus. Será levada uma e deixada a outra. Estarão dois numa só cama. Será levado um e deixado o outro. É bom entender que o esposo não salva a esposa e a esposa não salva o marido. Isso é um fato inquestionável. Claro que a Bíblia diz que o marido é santificado pela mulher. Então, automaticamente, entendemos que da mesma forma a mulher pelo marido. Mas isso depende da nossa santificação, pois a presença do Espírito de Deus em nós é poderosa o bastante para transformar, seja a esposa ou o esposo, pela presença de Deus que é em nossa vida. Mas a questão da salvação é completamente individual. Agora, quando a gente pensa em arrebatamento da igreja, precisamos analisar algumas características do arrebatamento. Primeiro, que o arrebatamento não será por nação, o arrebatamento não será por família, o arrebatamento não será por igreja. O arrebatamento é individual. O momento glorioso do arrebatamento será o momento do grande evento, em que a igreja será arrebatada com grande força e não estará mais nessa terra, mas será levada aos ares para onde estará sempre com o Senhor. Quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento no capítulo 15 da carta aos 1 Coríntios, ele diz assim, eis aqui vos digo o mistério, capítulo 15, versículo 51 em diante, ele diz assim, eis aqui vos digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados. Primeiro ponto. Quando ele diz assim, ante a última trombeta, Paulo não está falando até que toque a última trombeta de Apocalipse, não é isso. Porque a gente precisa separar esses detalhes. Aqui, no livro de Apocalipse, por exemplo, tem uma sequência de várias questões de trombeta. Quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, ele deixa claro um texto sobre o arrebatamento. Esse texto é que muitos separam, existe uma linha teológica que separa o arrebatamento de Mateus 24 do arrebatamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Como eu já disse no princípio da live, eu vou me ater no arrebatamento principal, que é o arrebatamento antes da grande tribulação. Mas vamos ver o que Paulo diz. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, o mesmo Senhor,
descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Vamos separar? Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido para a igreja, voz de arcanjo para os que já dormiram em Cristo e trombeta para Israel. O fato é que quando ele está falando do advento em que o Cristo poderoso virá buscar a sua igreja, Paulo enfatiza em várias de suas cartas, quando ele escreve 13 cartas, porque ninguém pode provar se Hebreus é dele ou não, mas entre as 13 cartas de Paulo, Paulo sempre lutou para preparar a igreja para esse momento, para o momento glorioso e verdadeiro do arrebatamento da igreja, que é o momento em que nós aguardamos. A questão aqui é aprender que precisamos estar preparados para o arrebatamento. Como eu já disse, arrebatamento será por nação, não será por igreja, não será por placa de igreja, não será por família, ele é individual. Eu e você precisamos estar preparados. No texto que nós lemos de Mateus 24, Jesus disse que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria ele arrombar a sua casa. O Filho do Homem há de vir na hora em que vós não pensais. Quando você lê Lucas capítulo 12, versículo de número 39 e 40, Jesus menciona isso também. Que o Filho do Homem há de vir como um ladrão de noite. Tá, então por que ele vem como ladrão de noite? É a prova de que nós, eu e você, não temos condição alguma de saber a hora e o minuto e o tempo em que ele virá. No decorrer da história da humanidade, várias pessoas tentaram provar uma data. O fundador do Adventismo deu uma data em que Jesus viria em 1843 e também em 1844. Charles Taze Russell diz que Jesus viria em 1903, é o fundador dos Testemunhas de Jeová. E vamos pegar algo recente, porque teve várias pessoas que profetizaram e deram uma data em que Jesus viria buscar a sua igreja. Mas vamos pegar a mais recente, de 2007. A apóstola Valnice Milhomes disse que Jesus viria num sábado, em 2007, arrebatar a sua igreja. Então, toda especulação. Na verdade, nós não sabemos. Por isso, Jesus compara como um ladrão à noite. O Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Agora, tá. Então, quando um ladrão chega, ele vai vir na hora que a gente não está esperando. Só que ele vem à noite. Hoje está complicado. Tem ladrão qualquer hora do dia. Mas, normalmente, o ladrão vem à noite. Ele entra quando está todo mundo dormindo. E Paulo menciona isso. Quando Paulo escreve a sua carta, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 1 ao 4, Paulo começa a dizer, a preparar a igreja para esse momento. Só que no versículo 4, Paulo deixa claro o seguinte: mas vós estáis na luz. Paulo nos leva a entender que quem está na luz, é o que ele mostra, não será apanhado de surpresa neste momento. Por que não de surpresa? Vamos separar que quando nós servimos a Deus, você está servindo a Deus em novidade de vida. Então você aguarda a volta de Jesus. A história diz que uma pessoa entrevistando John Wesley faz uma pergunta para ele e diz assim: John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? O que você queria estar fazendo naquele momento, quando Jesus voltar? E John Wesley respondeu assim: eu gostaria de estar fazendo exatamente o que eu faço todos os dias da minha vida, porque eu passo todos os dias da minha vida aguardando a volta iminente do Cristo Jesus ao qual eu sirvo. Será que dá para a gente entender isso? Nós precisamos estar preparados, viver o dia de hoje, como se Cristo voltasse hoje mesmo, porque a qualquer momento pode surgir o grande e o glorioso arrebatamento da igreja. Mas então, quem que vai para o arrebatamento? Qual será a igreja do arrebatamento? Cada um pensa uma coisa: a minha igreja é a melhor que tem, a minha igreja é a que prega a melhor doutrina, a minha igreja é melhor do que as outras, a minha igreja tem não sei quantos anos de história. Isso diante de Deus não conta. Afinal de contas, então, quais serão as características? Quais são as exigências principais para fazer parte do arrebatamento? Primeiro, sabemos que existe uma questão de obediência para o arrebatamento. A doutrina conhecida como a doutrina da salvação
que também pode ser questionada por muitas linhas teológicas, mas é a doutrina que eu creio nela. A doutrina da salvação é dividida em 4 partes principais: crer, arrepender, obedecer e perseverar. Quando a Bíblia diz assim, Marcos 1,15, Jesus diz assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. A questão de ser salvo não é uma coisa que começou ontem. A questão de querer ser salvo, de saber se é salvo ou não, é antiga. Quando Jó diz assim, capítulo 9, ele diz assim: como se justificará o homem perante Deus? Ele queria saber da sua salvação. Quando o salmista escreve o Salmo 15, que ele pergunta assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele queria saber da salvação. E a resposta que ele tem é qual? Aquele que anda em sinceridade, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração. E ali tem uma sequência. Quando Jesus está pregando em Mateus capítulo 19, no versículo 16, o mancebo de qualidade chega perto dele e diz assim: que farei para herdar a vida eterna? Querendo saber da salvação. No mesmo capítulo 19, no versículo de número 25, os discípulos se reúnem ao redor de Jesus e perguntam para ele assim: quem, pois, poderá salvar-se? Querendo saber da salvação. Atos capítulo 2, quando Pedro dá o sermão, aquele sermão que quase 3.000 almas converteram, as almas chegam perto de Pedro por volta do versículo 37 a 38 e pergunta: que faremos, pois, irmãos? E ele diz para eles assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Quando em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão adorando, as cadeias são abaladas, quando o carcereiro acorda e vê que as grades estão abertas, ele vai tentar se matar e eles gritam para ele assim: não te faças mal, porque todos nós aqui estamos. E quando ele percebe que as grades da prisão estão todas abertas, que ninguém fugiu, não vai acontecer nada de mal a ele, ele se apresenta diante de Paulo e Silas e diz assim: que farei para ser salvo? Então a questão de querer ser salvo, essa pergunta não começou agora esse mês, não começou o mês passado, essa pergunta não é nova, ela é antiga. Mas pensa comigo, então eu vou pegar um exemplo bíblico para entendermos características da verdadeira igreja do arrebatamento. Tá? Características da igreja, não é por placa. Gênesis capítulo 24. Gênesis 24 narra características de uma igreja do arrebatamento. Como? A Bíblia diz que Abraão era já avançado em idade, já estava velho e avançado em idade. E Abraão chama o seu servo mais velho da casa, Eliezer, e diz para ele assim: coloca a sua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar. Eu quero que você jure para mim que vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque que seja da minha terra e da minha parentela. Mas não pode ser da terra em que nós habitamos, tem que ser lá da terra da minha parentela. E Eliezer diz para ele assim: mas e se a moça não quiser me seguir? Se a moça não quiser vir comigo, eu faço o varão, o teu filho, ir comigo até a sua terra? E ele falou: não, o Senhor enviará o anjo diante da sua face, para que te dê bom caminho, e você encontre uma esposa para o meu filho Isaque. Se ela não quiser te seguir, você está livre desse juramento. Porém, não faça o meu filho voltar lá. Tá certo? Tá certo. Aí a Bíblia diz que Eliezer pegou, como ele tinha todos os bens de Abraão à sua disposição, porque ele era o servo mais velho da casa e ele que tomava conta de tudo, ele pegou 10 camelos. Em um ele montou nele e em 9 ele levou joias, presentes, riquezas para entregar aquela que seria a futura esposa de Isaque. Apontando já para os 9 dons espirituais revelados na Bíblia que o Espírito Santo traz à igreja. Então ali, Abraão simbolizando Deus, o Pai Todo-Poderoso. Isaque simbolizando Jesus, o nosso Cristo eterno. E Eliezer simbolizando o Espírito Santo. E a noiva, que seria a futura esposa de Isaque, no caso Rebeca, simbolizando a igreja. Então Eliezer pega com ele o camelo em que ele está montado e mais 9 camelos e vai
em direção à terra de Abraão. E quando ele chega perto da mina, o lugar onde as moças da cidade vinham buscar água, o que ele faz? A Bíblia diz que ele fez os camelos ajoelharem do lado de fora e fez uma oração ao Senhor. Senhor, dá-me um bom encontro para que eu consiga uma esposa para o meu senhor Isaque. Para que o Senhor, eu vou fazer uma prova aqui. Esse é o lugar onde as moças da cidade saem para tirar água. Há de ser que a moça em que eu pedir água e ela disser, darei também aos seus camelos para beberem, esta será que o Senhor tem preparado para o meu senhor Isaque. E ele não tinha terminado de falar ainda, diz a Bíblia, Rebeca vinha subindo com o cântaro no ombro, ela vinha tirar água. Vamos separar então. Já falei, Abraão, Deus Pai, Eliezer, o Espírito Santo, Isaque, Jesus e Rebeca, o símbolo da igreja. Alguns dizem que os camelos simbolizavam os pastores, é por isso que tem pessoas que gostam de montar muito nas costas dos pastores, né? Mas não vamos pegar por esse lado. O fato é que Rebeca está subindo com o cântaro no ombro. Ombro na Bíblia fala de compromisso. Então vamos separar as características principais. Primeira característica da igreja do arrebatamento. A esposa de Isaque, primeiro, teria que ser da mesma parentela de Abraão. Primeira característica, teria que ser da mesma parentela de Abraão. Romanos capítulo 8, versículo de número 17, diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, automaticamente, para ser herdeiro e co-herdeiro, teríamos que ser logo parentes. Agora, teríamos que ser filhos de Deus. Então, primeira característica da igreja do arrebatamento é ser parente. Teria que ser parente de Abraão, a noiva de Isaque. Segunda característica, segundo a prova que Eliezer faz junto à mina de água, ela teria que estar tirando água da fonte. De qual fonte você tem tirado água para a sua sobrevivência espiritual? Jesus é a fonte que nós precisamos buscar todos os dias. Jesus é a base da manutenção da nossa vida espiritual. Primeiro que eu tenho que ser da mesma parentela, depois está buscando água na fonte, buscando na fonte certa. Não existe fonte melhor, irmãos, hoje, para que nós possamos alcançar a verdade sobre Cristo do que esta palavra. Existe, já como eu disse desde o princípio, existe vertentes teológicas de todas as partes, existem livros maravilhosos, existem livros lindos, mas nenhum vai superar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Precisamos estar, então, buscando na fonte certa. Terceiro, ela vinha subindo com um cântaro no ombro. Cântaro, ombro, já diz, fala de compromisso. A verdadeira igreja do arrebatamento, ela é comprometida com o reino de Deus. O nosso compromisso não pode ser humano somente. Eu e você temos uma vida humana, temos o nosso trabalho, temos a nossa vida secular, você tem e eu temos os nossos estudos, o trabalho, os nossos afazeres para nos manter e manter nossas famílias, mas o nosso maior compromisso precisa estar com Deus. O nosso maior compromisso precisa estar com o reino dos céus. Aí ela chega com o cântaro. E agora está no momento dele fazer o teste que ele falou com Deus. Olha, há de ser que a mulher em que eu pedi água, e ela fala, darei água também para os seus camelos, é esta que o Senhor preparou para o meu senhor Isaque. E olha que interessante, quando ele fala com ela, me dá água, e ela diz, sim, Senhor, tirei água para que possa beber. Deu água a ele. Enquanto ele bebeu, ela disse assim, tirarei também água para os teus camelos, até terminarem de beber. Agora olha que coisa interessante isso aqui. Quantos camelos ele tem então? 10, porque ele está montado em 1 e 9 ele traz presente para que seria a futura esposa de Isaque. Tá. E quando ela diz para ele assim, tirarei água também para os seus camelos beberem, até que terminem de beber. Isso aqui é muito importante. Um camelo bebe entre 10 e 20 minutos, ele bebe 220 litros de água. Preste atenção nisso aqui. O camelo bebe 220 litros de água entre 10 e 20 minutos. Ele tinha 10 camelos e ela dizia, eu vou tirar água para eles beber até que terminem de beber. Ela era trabalhadeira.
Outra característica da igreja do arrebatamento, ela tem que estar disposta a trabalhar. A verdadeira igreja do arrebatamento trabalha pelo reino de Deus. A verdadeira igreja do arrebatamento trabalha por salvação de almas. A verdadeira igreja do arrebatamento não está preocupada em pregar para que crentes de outra igreja se convertam à igreja e à doutrina que prega. Não, está preocupada em ganhar almas para o reino de Deus e de trabalhar em prol do reino do evangelho. Só fazer um parênteses aqui para aproveitar isso e talvez jovens que estão assistindo essa live prestem atenção nisso. Está pensando em casar, meu amigo? Procure uma moça trabalhadeira. Faz um teste. Se essa moça não consegue arrumar nem a cama dela de manhã e nem lavar o prato que come, esquece ela e ora a Deus para Deus preparar alguém para você que tenha compromissos, tá? Mesma coisa serve para a moça. A moça fala, arrumei um rapaz lindo, ele é maravilhoso, ele é bonito demais, ele é uma bênção, mas nunca trabalhou na vida. Sempre dependeu do pai e da mãe até para suspirar. Vai casar com esse camarada para quê? Esquece isso. Mas vamos voltar agora à questão do arrebatamento Isaac e Rebeca. Quando ela diz assim, tirarei água também para até os seus camelos terminarem de beber, aí a Bíblia diz que Eliezer maravilhou-se disso, ele ficou maravilhado com aquilo. Passou em alguns testes, agora falta o principal, que era a exigência de Abraão e não era o voto de Eliezer. Ele disse para ele assim, declara-me de quem que você é filho. E quando ela começa a falar, eu sou filha de fulano, de Milca, a quem ela deu a Abraão, me esqueci agora o nome do bairro, Naor, a quem ela deu a Naor e tal. Aí ele entende. Então, peraí, essa moça é sobrinha de Abraão, essa moça é prima do meu senhor, meu senhor Isaac. Então tá tudo certo. E ele pergunta para ela, tem um lugar onde nós possamos passar a noite, ele e os seus camelos, né? E ela leva e vai apresentar para a família. O fato é que ele é bem recebido, ele conta sobre o seu senhor Isaac, ele fala tudo. Preste atenção, eu já disse no princípio que Eliezer é o símbolo do Espírito Santo. Então analise comigo isso aqui. Preste atenção nisso. A função do Espírito Santo, uma delas, é nos fazer lembrar de todas as coisas. Mas outra função do Espírito Santo sabe o que é? Nos mostrar quem é Jesus para nós de verdade. E ele está contando para Rebeca e para a família dela quem é o seu senhor Isaac. Até que chega um momento em que ele tem que ir embora e levar ela. E ele fala com a família pede para ficar mais um pouco. E ele falou, não, nós precisamos ir. Quero que você entenda isso. Chegou o momento em que o próprio Espírito Santo tem pressa de poder levar a igreja de Cristo. Jesus diz assim, e quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, o momento é agora. Qualquer pessoa que lê a Bíblia, que tem consciência da palavra de Deus, sabe que nós vivemos os momentos que antecedem o arrebatamento da igreja. E então ela aceita, olha que interessante, ela aceita casar com Isaac, o senhor de Eliezer, sem nunca ter o visto com os olhos. Ela nunca ouviu, ela só ouviu falar dele, mas ela nunca havia visto Isaac e aceitou casar com ele. Eu sei que você também, como eu, nunca vimos Jesus com os nossos olhos. Mas a presença do Eliezer, a presença do Espírito Santo na nossa vida é o bastante para nos fazer entender o amor dele por nós e nos fazer amar a ele também. Amar não primeiro, amar como disse João, porque ele nos amou primeiro. Questão desse amor é que vai criar uma intimidade futura, que vai nos aproximar e vai trazer uma intimidade maior com Cristo. E vão atravessar o deserto agora para levar ela até o seu senhor Isaac. A vida em que passamos agora, vivemos ela no meio do deserto, no caminho ao encontro com Cristo. Sofrimentos, lá naquele deserto, por exemplo, onde eles estavam, frio demais à noite e o sol causticante pelo dia, muito calor de dia e muito frio à noite. Tudo isso ela sofreu até chegar aonde estava Isaac. Nós estamos nesse caminho do deserto. Sabe o que nos mantém de pé? Sabe o que nos mantém vivo?
que nesse caminho o Espírito Santo, o Eliezer da nossa vida, vai nos falando a respeito do Cristo vivo, vai nos falando que nós somos a esposa do nosso Cristo eterno, e toda tribulação do deserto, toda perseguição, toda dificuldade não pode nos fazer parar, não pode impedir de nós queremos aí esse grande encontro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos faz conhecer e nos faz compreender as características do Cristo a quem nós estamos indo ao encontro dele. E quando chega lá no local, para encontrar Eliezer levar até Isaac, a ordem estava clara de Abraão: não vai fazer o meu filho voltar à minha terra, não. É ela que tem que aceitar vir até aqui. E a Bíblia diz que Isaac estava aguardando em um lugar chamado no Poço de Laal-Roi. Laal-Roi significa o Deus que vê. Ele estava aguardando ali. O arrebatamento da igreja será desta forma: Jesus virá até as nuvens e o Espírito Santo arrebatará a sua igreja. E falar de uma maneira mais fácil de compreensão, seria como uma forma de um imã. O Espírito Santo vem e atrai a si para levar a Cristo aqueles que realmente farão parte do grande e glorioso momento do arrebatamento da igreja. Precisamos estar percebidos, está na hora de acordarmos como verdadeira igreja. Agora que está chegando o momento final, passamos por momentos diversos na nossa vida. Eu sei que eu estou falando com pessoas agora que já enfrentaram dificuldades em todos os âmbitos da sua vida, seja na vida física, na vida material, na vida espiritual. Talvez já passou por humilhações, por perseguições, pessoas que não querem te ver bem, pessoas que talvez já te perseguiram, pessoas que fazem de tudo para te destruir, para te prejudicar, e você até aqui venceu. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que nos mantém de pé. Isso não é mérito nosso. Isso é para a glória do nome do Cristo eterno, do Deus Salvador da nossa alma. É Ele, por Ele e para Ele que a igreja vem rompendo em fé e vencendo todas as coisas. Agora que está no momento final. Agora que está no momento em que daqui a pouquinho, como disse João, um poucochinho só de tempo, e o que há de vir virá. Sabe o que está acontecendo? Precisamos manter uma intimidade maior com o Cristo eterno. Precisamos nos aproximar dele, desse Cristo soberano, como o verdadeiro Cristo da nossa alma, e o servir em novidade de vida, para que esse grande e glorioso dia do arrebatamento, que é iminente, muitos dizem que não é, mas o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, essa é a verdade. Todas as promessas, as palavras que Jesus mencionou em Mateus 24, terremotos, fome, peste, tudo isso já tem que ser cumprido entre nós. Está na hora da igreja erguer a sua cabeça e buscar para esse grande e glorioso momento do arrebatamento a intimidade com Cristo. Pensa comigo. Qual era o apóstolo do amor entre os 12 que Jesus tinha? Qual era o apóstolo que ele mais amava? Quem era? Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora já pensou: João. Porque nós entendemos João como aquele que mais amava Jesus e que era o amado. Por quê? Sem lugar nenhum das Sagradas Escrituras, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, em lugar nenhum da Bíblia, diz que João era mais amado que os outros 12. Por que nós entendemos que ele era o apóstolo amado? Porque ele era o apóstolo do amor. Se a Bíblia não fala, olha, João é mais amado que Pedro, João é mais amado que Tiago. Se a Bíblia não diz isso, como que nós sabemos que João era o apóstolo amado? Sabe como? Porque era ele que inclinava a cabeça no seio de Jesus, era ele que fazia isso. E o judeu entende isso, que quanto mais se ama, mais se tem grau de intimidade. Então, pense comigo. Esse é o momento glorioso do arrebatamento da igreja. Não está na hora de ficar preocupando com posição igreja, não está na hora de preocupar com cargo, não está na hora de preocupar em discutir, brigar com governantes. Eu estou vendo aí um monte de crente nesse momento em que a Bíblia se cumpre. As palavras do Senhor Jesus está cumprindo.
tudo acontecendo à nossa volta e os crentes amaldiçoando prefeito, amaldiçoando governador, amaldiçoando senador, amaldiçoando presidente, falando mal de um, falando mal de outro, como se a nossa vida espiritual fosse uma briga política. Irmãos, em nome de Jesus, abre os teus olhos espirituais. Não está na hora de nós brigarmos por política, não está na hora de nós brigarmos entre si por A ou B, ou por posição de quem quer que seja. Está na hora dos nossos olhos se abrirem e entender que o momento glorioso do arrebatamento da igreja virá. O que há de vir virá, diz a Bíblia, e Jesus virá arrebatar a sua igreja. Que possamos estar preparados para esse glorioso momento, o momento em que toda tribulação cessará, o momento em que não haverá mais enfermidade nos nossos corpos, o momento que nunca mais haverá lágrima. A Bíblia diz que o Senhor limpará de nossos olhos toda a lágrima. Não haverá maldição, não haverá enfermidades, não haverá mal que nos alcance, não haverá perseguição, nada. Esse é o grande e glorioso dia. O versículo que eu citei de Paulo, capítulo 15, versículo 51 de Coríntios, lembra dele? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Este é o momento de preparar para a nossa vida espiritual. A vinda de Cristo nunca esteve tão iminente como está agora. A vinda de Cristo está às portas. Eu e você precisamos estar apercebidos. Cuidado. Pense em todas as parábolas que Jesus ensinou. Quando ele fala da parábola das 10 virgens, ele ensina todas 10 eram virgens. Todas as 10 aguardavam um noivo. Todas as 10 tinham consigo azeite, porém 5 que eram loucas tinham pouco azeite, a lâmpada já ia se apagar. Todas as 10 dormiram. Todas as 10. Todas as 10 ouviram um grito. Aí vem o noivo, saiu ao encontro. A diferença era só na quantidade de azeite. Lembre disso. Precisamos estar preparados para o grande e glorioso dia do arrebatamento da igreja. Lembre também da parábola do mordomo infiel. Daquele que, quando o seu senhor saiu, ele começou a maltratar os seus conservos. Como você tem procedido diante dos servos de Deus? Como você tem procedido com o cargo que você tem na sua igreja? Como que você tem procedido com a sua posição, seja de pastor, seja de qualquer posição, de cargos, de títulos que você tenha? Como que você tem procedido com os outros servos de Deus, com aqueles que talvez sejam seus conservos? Porque se começar a maltratá-los, a Bíblia diz que o senhor daquele mau mordomo virá e vai chegar numa hora em que ele não está esperando. Já parou para analisar isso? Está na hora de despertarmos do sono. Paulo fala isso. Não durmamos como os demais. 1 Tessalonicenses 5, Paulo diz isso. Não durmamos com os demais, porque os que se embebedam, embebedam de noite. Os ladrões, os que roubam, roubam à noite. Mas nós estejamos atentos, com os olhos espirituais abertos e sabendo que chegará o grande e glorioso momento do arrebatamento da igreja. E, se nós não estivermos preparados, poderemos sofrer o dano de ver a esposa desapareceu, o esposo sumiu, os filhos sumiram, os pais sumiram. Imagina você, uma mulher com 8, 7, 9 meses de gestação, já com a criança na sua barriga, guardando aquele momento maravilhoso em que ela vai ver a sua própria criança que ela vem carregando todos esses anos, mas ela não está bem com Jesus no momento glorioso do arrebatamento. Essa criança será arrebatada e ela não. Pense você, uma mãe que talvez passou anos querendo ter um filho, anos, e um dia ela brincando com a criança dentro do carrinho, essa criança desaparece diante dos seus olhos. Esse é o momento glorioso do arrebatamento. Por isso, onde você estiver, se te der vontade de adorar a Deus, adore a Deus aonde você estiver. Seja onde, na rua, no local de trabalho, na escola, em casa, dentro do carro, dentro do ônibus, adore este Deus. Porque essa presença gloriosa que nós sentimos em alguns momentos com vontade de adorar a Deus, pode ser em um momento desse, o glorioso momento do arrebatamento. Que possamos estar atentos. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.